O Estado e a Revolução. Vladimir Ilyich Lenin. 2. A experiência dos anos 1848-1851. 1. A véspera da Revolução. As primeiras obras do marxismo maduro, A Miséria da Filosofia e o Manifesto Comunista, datam precisamente da véspera da Revolução de 1848. Devido a esta circunstância, paralelamente à exposição das bases gerais do marxismo, temos aqui, em certa medida, um reflexo da situação revolucionária concreta de então. E por isso, o mais racional seria, creio, analisar o que os autores dessas obras disseram acerca do Estado, imediatamente antes das suas conclusões da experiência dos anos 1848-1851. A classe operária, escreve Marx na Miséria da Filosofia, substituirá, no curso do desenvolvimento, a velha sociedade burguesa por uma associação que exclui as classes e o seu antagonismo, e deixará de haver um autêntico poder político, pois precisamente o poder político é a expressão oficial do antagonismo de classes no seio da sociedade burguesa, p. 182 da ed., alemã de 1885. É instrutivo comparar com esta exposição geral da ideia do desaparecimento do Estado depois da supressão das classes a exposição que é dada no Manifesto Comunista escrito por Marx e Engels alguns meses depois, precisamente em novembro de 1847. Enquanto traçamos as fases mais gerais do desenvolvimento do proletariado, seguimos de perto a guerra civil, mais ou menos oculta no seio da sociedade existente, até o ponto em que instala abertamente uma revolução e o proletariado estabelece o seu domínio pelo derrube violento da burguesia. E já atrás vimos que o primeiro passo na revolução operaria é a passagem, à letra, elevação do proletariado à classe dominante, a luta pela democracia. O proletariado usará o seu domínio político para ir arrancando todo o capital das mãos da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado como classe dominante, e para multiplicar o mais rapidamente possível a totalidade das forças produtivas, pp. 31 e 37 da sétima edição alemã de 1906, 2. Vemos aqui a formulação de uma das ideias mais notáveis e mais importantes do marxismo na questão do Estado, precisamente a ideia da ditadura do proletariado, como começaram a dizer Marx e Engels após a Comuna de Paris, e em seguida uma definição extremamente interessante do Estado e que pertence também ao número das palavras esquecidas do marxismo. O Estado, isto é, o proletariado organizado como classe dominante. Esta definição do Estado não só nunca foi explicada na literatura de propaganda e de agitação dominante dos partidos sociais-democratas oficiais. Mais ainda, foi precisamente esquecida por ser absolutamente inconciliável com o reformismo, é uma bofetada na cara para os preconceitos oportunistas habituais e as ilusões filistinas quanto ao desenvolvimento pacífico da democracia. O proletariado precisa do Estado, e isto repetem todos os oportunistas, sociais chauvinistas e kautskianos, asseverando que é essa a doutrina de Marx, e esquecendo-se de acrescentar que, em primeiro lugar, segundo Marx, o proletariado só precisa de um Estado em extinção, isto é, constituído de modo a que comece imediatamente a extinguir-se e não possa deixar de se extinguir. E, em segundo lugar, os trabalhadores precisam de um Estado, isto é, o proletariado organizado como classe dominante. O Estado é a organização especial da força, é a organização da violência para a repressão de uma classe qualquer. Qual é então a classe que o proletariado deve reprimir? Naturalmente apenas a classe dos exploradores, isto é, a burguesia. Os trabalhadores precisam do Estado apenas para reprimir a resistência dos exploradores, e dirigir esta repressão, realizá-la na prática, só o proletariado está em condições de o fazer, como única classe revolucionária até o fim, única classe capaz de unir todos os trabalhadores e explorados na luta contra a burguesia, no seu completo afastamento. As classes exploradoras precisam do domínio político no interesse da manutenção da exploração, isto é, no interesse egoísta de uma minoria insignificante contra a imensa maioria do povo. As classes exploradas precisam do domínio político no interesse da completa supressão de toda a exploração, isto é, no interesse da imensa maioria do povo contra a minoria insignificante dos escravistas contemporâneos, isto é, os latifundiários e os capitalistas. Os democratas pequeno-burgueses, esses pretensos socialistas que substituíam a luta de classes pelos sonhos de entendimento das classes, concebiam a própria transformação socialista de um modo sonhador, não sob a forma do derrubamento do domínio da classe exploradora, mas sob a forma da submissão pacífica da minoria à maioria que ganhou consciência das suas tarefas. Esta utopia pequeno-burguesa, indissoluvelmente ligada ao reconhecimento de um Estado colocado acima das classes, conduzia na prática à traição dos interesses das classes trabalhadoras, como mostrou, por exemplo,
A história das revoluções francesas de 1848 e 1871, como mostrou a experiência da participação socialista nos ministérios burgueses em Inglaterra, em França, em Itália e em outros países no fim do século XIX e no princípio do século XXIII. Marx lutou durante toda a sua vida contra este socialismo pequeno-burguês, ressuscitado hoje na Rússia pelos partidos dos socialistas revolucionários e dos mencheviques. Marx levou a doutrina da luta de classes de modo consequente até a doutrina do poder político do Estado. O derrubamento do domínio da burguesia só é possível pelo proletariado, como classe especial, cujas condições econômicas de existência a preparam para este derrubamento e dão a possibilidade e a força para o realizar. Ao mesmo tempo que a burguesia fracciona e pulveriza o campesinato e todas as camadas pequeno-burguesas, agrupa, une, organiza o proletariado. Só o proletariado, devido ao seu papel econômico na grande produção, é capaz de ser o chefe de todas as massas trabalhadoras e exploradas que a burguesia explora, oprime e esmaga muitas vezes não menos, mas mais fortemente que os proletários, mas que são incapazes de uma luta independente pela sua emancipação. A doutrina da luta de classes, aplicada por Marx à questão do Estado e da Revolução Socialista, conduz necessariamente ao reconhecimento do domínio político do proletariado, da sua ditadura, isto é, de um poder não partilhado com ninguém e que se apoia diretamente na força armada das massas. O derrubamento da burguesia só pode ser realizado pela transformação do proletariado em classe dominante, capaz de reprimir a resistência inevitável, desesperada, da burguesia e de organizar para um novo regime de economia todas as massas trabalhadoras e exploradas. O proletariado necessita do poder de Estado, de uma organização centralizada da força, de uma organização da violência, tanto para reprimir a resistência dos exploradores como para dirigir a imensa massa da população. O campesinato, a pequena burguesia, os semiproletários, na obra da organização da economia socialista. Educando o Partido Operário, o marxismo educa a vanguarda do proletariado, capaz de tomar o poder e de conduzir todo o povo ao socialismo, de dirigir e de organizar uma nova ordem, de ser o educador, o dirigente e o chefe de todos os trabalhadores e explorados na obra da organização da sua vida social, sem a burguesia e contra a burguesia. Pelo contrário, o oportunismo hoje dominante educa no Partido Operário representantes dos trabalhadores mais bem pagos, que se desligam da massa, que se arranjam bastante bem sob o capitalismo, que vendem por um prato de lentilhas o seu direito de primogenitura, isto é, renunciam ao papel de chefe revolucionários do povo contra a burguesia. O Estado, isto é, o proletariado organizado como classe dominante, esta teoria de Marx está indissoluvelmente ligada a toda a sua doutrina sobre o papel revolucionário do proletariado na história. O remate deste papel é a ditadura proletária, o domínio político do proletariado. Mas se o proletariado precisa do Estado como organização especial da violência contra a burguesia, então daqui impõe-se por si uma conclusão. Será concebível a criação de tal organização sem suprimir previamente, sem destruir a máquina do Estado que a burguesia criou para si própria. É a esta conclusão que conduz diretamente o Manifesto Comunista, e é desta conclusão que Marx fala quando faz o balanço da experiência da Revolução de 1848-1851. 2. O balanço da Revolução. Quanto à questão do Estado, que é a que nos interessa, Marx faz o balanço da Revolução de 1848-1851 no seguinte raciocínio da obra O 18 de Brumário de Louis Bonaparte. Mas a Revolução é profunda, ela ainda vai na viagem pelo purgatório, ela faz o que tem a fazer com método. Até 2 de dezembro de 1851, dia da realização do golpe de Estado de Louis Bonaparte, tinha realizado metade da sua preparação e agora realiza a outra metade. Ela começou por aperfeiçoar o poder parlamentar para o poder derrubar. Agora que o conseguiu, aperfeiçoa o poder executivo, redula a sua expressão mais pura, isola-o, contrapõe-no assim como único objeto de censura, para concentrar contra ele todas as suas forças de destruição, sublinhado nosso. E quando tiver completado esta segunda metade do seu trabalho preparatório, a Europa saltará do seu lugar e gritará com júbilo: bem revolvido, velha toupeira. Este poder executivo, com a sua imensa organização burocrática e militar, com a sua máquina de Estado de múltiplos degraus e artificial, uma hoste de funcionários de 500 mil ao lado de um exército de outro 500 mil, este terrível corpo de parasitas que, como uma retina, envolve o corpo da sociedade francesa e lhe obstrui todos os poros, nasceu no tempo da monarquia absoluta, no declínio do sistema feudal que ele ajudou a acelerar. A primeira Revolução Francesa desenvolveu a centralização. Mas ao mesmo tempo o volume, os atributos e os serventuários do poder do governo. Napoleão completou esta máquina do Estado.
A monarquia legítima e a monarquia de Júlio nada lhe acrescentaram a não ser uma maior divisão do trabalho. A República Parlamentar viu-se finalmente obrigada, na sua luta contra a Revolução, a reforçar os meios e a centralização do poder do governo com medidas repressivas. Todas as revoluções aperfeiçoaram esta máquina em vez de a quebrarem, sublinhado nosso. Os partidos que alternaram na luta pelo domínio viam na posse deste imenso edifício do Estado o despojo principal do vencedor, o 18 de Brumário de Louis Bonaparte, pp 98-99, quarta ed., Hamburgo, 1907, 4. Neste notável raciocínio, o marxismo dá um imenso passo em frente em comparação com o Manifesto Comunista. Aí a questão do Estado é ainda posta de uma maneira extremamente abstracta, nas noções e nos termos mais gerais. Aqui a questão é posta de maneira concreta e a conclusão é extraordinariamente precisa, definida, praticamente tangível. Todas as revoluções anteriores aperfeiçoaram a máquina do Estado, mas é preciso demoli-la, quebrá-la. Esta conclusão é o principal, o fundamental na doutrina do marxismo sobre o Estado. E precisamente esta coisa fundamental não só foi completamente esquecida pelos partidos sociais-democratas oficiais dominantes, mas francamente deturpada, como veremos mais adiante, pelo teórico mais destacado da Dois Internacional, K. Kautsky. No Manifesto Comunista faz-se o balanço geral da história, que obriga a ver no Estado o órgão de dominação de classe e conduz à conclusão necessária de que o proletariado não pode derrubar a burguesia sem ter conquistado primeiro o poder político, sem ter alcançado a dominação política, sem ter transformado o Estado em proletariado organizado como classe dominante, e que este Estado proletário começará a extinguir-se logo após a sua vitória, porque numa sociedade sem contradições de classe o Estado é desnecessário e impossível. Aqui não se coloca a questão de como deve ser, do ponto de vista do desenvolvimento histórico, esta substituição do Estado burguês pelo proletário. Marx coloca e resolve precisamente esta questão em 1852. Fiel à sua filosofia do materialismo dialético, Marx toma como base a experiência histórica dos grandes anos da Revolução 1848-1851. Também aqui a doutrina de Marx, como sempre, é um balanço da experiência iluminado por uma profunda visão filosófica do mundo e um rico conhecimento da história. A questão do Estado é posta de maneira concreta, como surgiu historicamente o Estado burguês, a máquina de Estado necessária à dominação da burguesia. Quais as suas transformações, qual a sua evolução no decurso das revoluções burguesas e face às ações autônomas das classes oprimidas. Quais as tarefas do proletariado em relação a esta máquina de Estado. O poder de Estado centralizado, próprio da sociedade burguesa, surgiu na época da queda do absolutismo. As duas instituições mais características desta máquina de Estado são o funcionalismo e o exército permanente. Nas obras de Marx e Engels fala-se repetidas vezes de como 1000 laços ligam estas instituições precisamente à burguesia. A experiência de cada operário ilustra esta ligação com uma evidência e um relevo extraordinário. A classe operária aprende a conhecer esta ligação na sua própria pele, eis porque capta tão facilmente e assimila tão solidamente a ciência da inevitabilidade desta ligação. Ciência que os democratas pequeno-burgueses ou negam por ignorância e por leviandade, ou ainda mais levianamente reconhecem em geral, esquecendo-se de tirar as conclusões práticas correspondentes. O funcionalismo e o exército permanente são um parasita no corpo da sociedade burguesa, parasita gerado pelas contradições internas que dilaceram esta sociedade, mas precisamente um parasita que obstrui os poros vitais. O oportunismo kautskiano, hoje dominante na social-democracia oficial, considera que esta concepção do Estado como um organismo parasitário é um atributo particular e exclusivo do anarquismo. Evidentemente, esta deturpação do marxismo é extraordinariamente vantajosa para os filisteus que conduziram o socialismo à vergonha inaudita de justificar e embelezar a guerra imperialista por meio da aplicação a ela da noção de defesa da pátria, mas tudo isto é uma deturpação incontestável. O desenvolvimento, o aperfeiçoamento, a consolidação deste aparelho burocrático e militar prosseguem através de todas as revoluções burguesas que a Europa viu muitas vezes desde o tempo da queda do feudalismo. Em particular, precisamente a pequena burguesia é atraída para o lado da grande e é submetida a ela em grau significativo por meio deste aparelho, que dá às camadas superiores do campesinato, dos pequenos artesãos, dos comerciantes, etc. Lugarzinhos relativamente cômodos, tranquilos e honrosos, que colocam os seus possuidores acima do povo. Vede o que se passou na Rússia durante o meio ano que se seguiu a 27 de fevereiro de 1917.
os lugares de funcionários, que antes eram dados de preferência aos 100 negros, tornaram-se objeto de caça dos democratas constitucionalistas, dos mencheviques e dos socialistas revolucionários. No fundo, não se pensava em quaisquer reformas sérias, procurando-se adiá-las até a Assembleia Constituinte e adiar a Assembleia Constituinte pouco a pouco até ao fim da guerra. Mas para a partilha da presa, para a ocupação dos lugarzinhos de ministros, de vice-ministros, de governadores gerais, etc., etc., não perderam tempo nem esperaram por qualquer Assembleia Constituinte. O jogo das combinações em relação à composição do governo era apenas, no fundo, a expressão desta distribuição e redistribuição da presa, que se fazia tanto em cima como embaixo, em todo o país, em todas as administrações centrais e locais. O resultado objetivo do meio-ano de 27 de fevereiro a 27 de agosto de 1917 é incontestável. As reformas são adiadas, realizou-se a distribuição dos lugarzinhos burocráticos, e os erros da distribuição foram corrigidos com algumas redistribuições. Mas quanto mais se procede às redistribuições do aparelho burocrático entre os diversos partidos burgueses e pequeno-burgueses, entre os democratas constitucionalistas, os socialistas revolucionários e os mencheviques, para tomar o exemplo russo, tanto mais claro se torna para as classes oprimidas, com o proletariado à cabeça, a sua hostilidade irredutível em relação a toda a sociedade burguesa. Daí a necessidade para todos os partidos burgueses, mesmo para os mais democráticos e revolucionário-democráticos entre eles, de reforçar a repressão contra o proletariado revolucionário, de consolidar o aparelho de repressão, isto é, a própria máquina de Estado. Tal curso dos acontecimentos obriga a revolução a concentrar todas as suas forças de destruição contra o poder de Estado, obriga a colocar a tarefa não de melhorar a máquina de Estado, mas de destruí-la, de suprimi-la. Não foram raciocínios lógicos, mas sim o desenvolvimento real dos acontecimentos, a experiência viva dos anos 1848-1851, que levaram a colocar assim a tarefa. Até que ponto Marx se atém estritamente à base factual da experiência histórica? Vê-se pelo facto de que em 1852 não põe ainda concretamente a questão de saber pelo que substituir esta máquina de Estado que deve ser suprimida. A experiência não tinha ainda dado, então, materiais para tal questão, colocada pela história na ordem do dia mais tarde, em 1871. Em 1852 apenas se podia constatar, com a precisão da observação própria da história natural, que a Revolução Proletária se aproximou da tarefa de concentrar todas as suas forças de destruição contra o poder de Estado, da tarefa de quebrar a máquina de Estado. Aqui pode surgir a questão de se é justo generalizar a experiência, as observações e as conclusões de Marx, transplantá-las para limites mais amplos do que a história de França durante 3 anos, 1848-1851. Para analisar esta questão, lembraremos em primeiro lugar uma observação de Engels e passaremos depois aos factos. A França, escrevia Engels no prefácio à terceira edição do 18 de Brumário, a França é o país em que as lutas históricas de classes foram sempre levadas, mais do que em qualquer outra parte, até a decisão final, o país em que, portanto, também as formas políticas em mudança, no seio das quais aquelas se movem e nas quais os seus resultados se resumem, estão marcadas com contornos mais precisos. Centro do feudalismo na Idade Média, país modelo da monarquia una de estados desde a Renascença, a França desmantelou o feudalismo na Grande Revolução e fundou o domínio puro da burguesia com uma classicidade como em nenhum outro país europeu. E também a luta do proletariado em ascensão contra a burguesia dominante surge aqui numa forma aguda que é desconhecida em qualquer outra parte. P. 4 na ed. de 1907. A última observação envelheceu, na medida em que, a partir de 1871, começou uma interrupção na luta revolucionária do proletariado francês. Embora esta interrupção, por mais longa que seja, não exclua de maneira nenhuma a possibilidade de que a França se revele, na Revolução Proletária do futuro, como o país clássico da luta de classes até ao fim decisivo. Mas lancemos um olhar geral à história dos países avançados no fim do século XIX e no princípio do século XX. Veremos que esse mesmo processo se operou mais lentamente, sob formas mais variadas, numa arena muito mais ampla. Por um lado, elaboração de um poder parlamentar, tanto nos países republicanos, França, América, Suíça, como nos monárquicos, Inglaterra, Alemanha até certo ponto, Itália, países escandinavos, etc. Por outro lado, luta pelo poder entre os diversos partidos burgueses e pequeno-burgueses que distribuíam e redistribuíam a presa dos lugarzinhos burocráticos, deixando imutáveis os fundamentos da ordem burguesa. Finalmente, aperfeiçoamento e consolidação do poder executivo, do seu aparelho burocrático e militar.
Não há dúvida alguma de que são estes os traços gerais de toda a evolução moderna dos estados capitalistas em geral. Em 3 anos, 1848–1851, a França mostrou de uma forma rápida, brusca, concentrada, os mesmos processos de desenvolvimento que são próprios de todo o mundo capitalista. E, em particular, o imperialismo, época do capital bancário, época dos gigantescos monopólios capitalistas, época de transformação do capitalismo monopolista em capitalismo monopolista de Estado. Mostra o reforço extraordinário da máquina de Estado, o crescimento inaudito do seu aparelho burocrático e militar em ligação com o reforço da repressão contra o proletariado, tanto nos países monárquicos como nos países republicanos mais livres. A história mundial conduz agora inevitavelmente, numa escala incomparavelmente mais ampla do que em 1852, a grave concentração de todas as forças da revolução proletária para a destruição da máquina de Estado. Pelo que a substituirá o proletariado, a Comuna de Paris deu sobre isto o material mais instrutivo. 3. Como Marx colocava a questão em 1852-5. Merin publicou em 1907, na revista Neues 6, 25-2-164, extractos da carta de Marx a Weidemier de 5 de março de 1852. Esta carta contém, entre outros, o seguinte raciocínio notável. Ora, no que me diz respeito, não me cabe o mérito de ter descoberto nem a existência das classes na sociedade moderna, nem a luta que travam entre si. Já muito antes de mim, historiógrafos burgueses tinham apresentado o desenvolvimento histórico desta luta das classes e economistas burgueses tinham apresentado a anatomia econômica das mesmas. O que fiz de novo foi 1 grau, demonstrar que a existência das classes está meramente ligada a fases históricas determinadas do desenvolvimento da produção. 2 grau, que a luta de classes conduz necessariamente à ditadura do proletariado. 3 grau, que esta mesma ditadura constitui apenas a transição para a abolição de todas as classes e para uma sociedade sem classes. Nestas palavras, Marx conseguiu exprimir com um relevo surpreendente, em primeiro lugar, a diferença principal e radical entre a sua doutrina e a doutrina dos pensadores avançados e mais profundos da burguesia e, em segundo lugar, a essência da sua doutrina acerca do Estado. O principal na doutrina de Marx é a luta de classes, assim se diz e se escreve muito frequentemente, mas é incorreto, e desta incorrecção muitas vezes resulta uma deturpação oportunista do marxismo, a sua falsificação num espírito aceitável para a burguesia. Pois a doutrina da luta de classes foi criada não por Marx, mas pela burguesia antes de Marx, e, falando em geral, é aceitável para a burguesia. Quem reconhece unicamente a luta de classes, esse ainda não é marxista, esse pode encontrar-se ainda dentro dos limites do pensamento burguês e da política burguesa. Limitar o marxismo à doutrina da luta de classes significa truncar o marxismo, deturpá-lo, reduzi-lo ao que é aceitável para a burguesia. Só é marxista aquele que alarga o reconhecimento da luta de classes ate ao reconhecimento da ditadura do proletariado. Nisto consiste a diferença mais profunda entre o marxista e o vulgar pequeno e também grande burguês. É nesta pedra de toque que é preciso experimentar a compreensão e o reconhecimento efetivos do marxismo. E não é de estranhar que, quando a história da Europa colocou a classe operária na prática perante esta questão, não só todos os oportunistas e reformistas, mas também todos os kautskianos, pessoas que vacilam entre o reformismo e o marxismo, se tenham revelado lamentáveis filisteus e democratas pequeno-burgueses, que negam a ditadura do proletariado. A brochura de Kautsky, A Ditadura do Proletariado, publicada em agosto de 1918, isto é muito tempo depois da primeira edição da presente obra, é um modelo de deturpação filistina do marxismo e da sua infame renegação de facto, simultaneamente com o seu reconhecimento hipócrita em palavras, ver a minha brochura. A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky, Petrogrado e Moscovo, 1918. O oportunismo contemporâneo, na pessoa do seu principal representante, o ex-marxista K. Kautsky cai inteiramente dentro da caracterização da atitude burguesa em Marx, porque esse oportunismo limita o domínio do reconhecimento da luta de classes ao domínio das relações burguesas. E dentro deste domínio, nos seus limites, não existe um único liberal instruído que se recuse a reconhecer, em princípio, a luta de classes. O oportunismo não estende o reconhecimento da luta de classes precisamente até aquilo que é o essencial, até ao período de transição do capitalismo para o comunismo, até ao período do derrubamento da burguesia e da sua completa supressão. Na realidade, este período é inevitavelmente um período de uma luta de classes de um encarniçamento sem precedentes na agudeza das suas formas.
e, consequentemente, o Estado deste período deve necessariamente ser um Estado democrático de uma maneira nova, para os proletários e para os não possidentes em geral, e ditatorial de uma maneira nova, contra a burguesia. Mas a essência da doutrina de Marx acerca do Estado só foi assimilada pelos que compreenderam que a ditadura de uma só classe é necessária não só para qualquer sociedade de classes em geral, não só para o proletariado que derrubou a burguesia, mas também para a totalidade do período histórico que separa o capitalismo da sociedade sem classes, do comunismo. As formas dos estados burgueses são extraordinariamente variadas, mas a sua essência é apenas uma. Em última análise, todos estes estados são, de uma maneira ou de outra, mas necessariamente uma ditadura da burguesia. A transição do capitalismo para o comunismo não pode naturalmente deixar de dar uma enorme abundância e variedade de formas políticas, mas a sua essência será necessariamente uma só: a ditadura do proletariado.